Então, bom dia a todos, bom dia aos nobres guerreiros que acordaram cedo aí nessa quinta-feira, né? Então, vamos continuar aí a nossa parte, nossa aula de estruturas. Então, como a gente combinou aqui, né, pela grande maioria que estava aqui, eu vou gravar esse restante dessas nossas aulas assíncronas mesmo, tá? Para vocês terem depois. Que bem dizer o que falta, tá? Dos nossos cálculos é o dimensionamento da armadura das vigas e dos pilares, tá? Então, a gente vai fazer o das vigas hoje já, uma aula até um pouco mais curta. E sim, eu vou pedir uma atividade para ser entregue, tá? De preferência, se puder ser para a semana que vem, é bom, mas se não der, pode ser lá pelo dia... Vamos ver aqui? Dia 20... Nossa, dia 23 não vai rolar. Vamos colocar aí dia 22 no máximo, tá? Senão eu não consigo fechar essas notas, tá? Então, lá por segunda-feira, lá eu peço daí a entrega das atividades. Vão ser só 3 vigas, bem simples, tá? Eu digo que eu vou fazer aqui praticamente mais difícil hoje, então, com base nessa aqui, vocês têm conhecimento aí para fazer qualquer outra que aparecer. Certo? Só para avisar também, já deixei lá no SIGA uma teoria, tabelas, um monte de coisa lá justamente sobre as vigas, tá? Aí depois dessa aula aqui eu posto a atividade em si, beleza? Para quem está aqui, mais uma vez, fique bem à vontade, quiser perguntar a qualquer momento, tá? Só abrir o microfone ou escrever no chat, beleza? Então vamos lá. Deixei essa viguinha aqui já meio pronta aqui no F-Tool, tá? Então, vocês já sabem mexer mais ou menos no F-Tool. Então, uma viguinha, vamos dizer assim, considerável, tá? Essa viga aqui, se eu não me engano, eu coloquei ela com 4 metros cada vão, tá? Então, cada vão tem 4 metros. Cargas de 30 quilonewtons, cargas pontuais, que seria uma outra viga chegando aqui nessa viga, tá? Então, uma carga aí já considerável, certo? E, mais uma vez, a gente roda aqui os nossos diagramas de momento fletor e de esforço, certo? Vamos começar pelo momento fletor, que é o que até agora nós calculamos, mas praticamente não fizemos nada com ele, tá? Chegamos aí nesse final do final e agora que nós vamos mexer com isso. Então, para a armadura, a gente tem 2 tipos de... Aliás, para a viga, a gente tem 2 tipos de armadura. Para o pilar também, né? Deixa eu pegar aqui armadura de viga. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Qualquer aqui. Esse aqui tá ótimo. Então, só para a gente falar a mesma linguagem, então a gente tem o seguinte, ó, a gente tem essa armadura, tá? Que a gente chama de armadura longitudinal, que ela vai estar no sentido da viga. Ela que é responsável por aguentar todos os esforços, tá? De flexão. Então, ela é a armadura principal. E daí a gente tem esses quadradinhos aqui, tá? Que são os estribos, não é estrivos, tá? É com B de bola. Então, os estribos que tem que aguentar os esforços cortantes. Para quê? Para que você não tenha um rasgo nessa viga, tá? Então, por exemplo, onde ela encaixar aqui, é esses estribos que mantêm a estrutura e não deixam ela rachar, ok? Mas para calcular aqui as nossas barras, principais barras, as 4 barras ou mais, tá? A gente vai usar os momentos, certo? Então, é para isso que vai chegar o tal do momento. Então, ok. Olhando aqui para a nossa viga, vou até dar um zoom aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 3 pedaços, certo? Então, eu tenho aqui, ó, momentos positivos, tá? Que seria que essas barrigas para baixo. E os momentos negativos, que são esses picos aqui, que é o que a tendência é rasgar a viga, tá? Então, momento positivo, barriga para baixo, momento negativo, ponta para cima. Mais ou menos funciona assim. Deixa eu tentar pegar aqui, deixa eu ser uma coisa mais grossa. Peraí que eu vou pegar uma esponja. Tá bom. Ó, isso aqui é uma viga, certo? Deixa eu até me ver aqui para ver se está enquadrando aqui. Então, isso aqui é uma viga, tá? Vamos dizer que ela está retinha. Tá vendo lá no diagrama, ó, nesse primeiro pedaço que a barriga está para baixo? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. A viga está fazendo isso, certo? Desse jeitão aqui. Então, essas fibras da parte de baixo estão sendo tracionadas e as de cima estão sendo comprimidas, certo? Que está fazendo isso aqui. Então, como é que funciona? Funciona mais ou menos assim, ó. O que resiste à tração? O aço, tá? E o concreto, a compressão.
Então, se a minha viga está fazendo isso, aonde que eu tenho que colocar barras de aço? Vamos colocar assim? Só está fazendo isso, né? Tipo, torcendo assim. Eu tenho que colocar barras de aço na parte de baixo, não na parte de cima. Porque é a parte de baixo que está resistindo a essa tração. Então, nesse caso aqui, ó, barriga para baixo, eu vou concentrar a maioria das minhas barras na parte de baixo, tá? No sentido do momento. Já nessa de cima, aonde que eu vou colocar a barra de aço? Na parte de cima, porque a minha viga está fazendo isso, tá? Então, eu vou concentrar a minha armadura na parte de cima. E depois, na parte de baixo, tá? Só para dizer por que tem esses sentidos positivos, negativos e tudo mais, ok? Beleza. Vamos lá. Então, eu deixei aqui, tá? A nossa viguinha. E aí, dei algumas informações que a gente precisa aqui. Classe de agressividade, o tipo do concreto, a dimensão da viga, que eu já coloquei aqui também, e o aço que a gente vai utilizar. O aço, por padrão, CA50. É o que a gente tem aí comercial. A gente tem o CA60, mas é muito específico, empresas grandes, coisas assim, tipo pontes, tá? Não é para residência, beleza? Então, a gente começa por aqui. O que eu deixei lá para vocês já no Siga é isso aqui, tá? Muito parecido e com um exemplo já, tá? Inclusive, praticamente os mesmos dados aqui, tá? Então, tenho as reações, tudo certinho, beleza? Então, beleza. Então, como que nós vamos fazer? Então, a gente tem que calcular algumas coisinhas, começando pelo nosso tal do KC, tá? A gente tem que determinar esse tal desse KC. Então, deixa eu levar ele para lá. Vamos colocar aqui. Determinar o KC, tá? E o que é esse? O que é esse KC? O que é esse KC? Já vamos chegar lá. Esse KC é o que a gente chama de momento relativo, tá? Dentro daquelas normas lá todas do concreto, tem um monte dessas letrinhas aí que você já vai poder olhar e você já vai falar assim, professor, o que é o BW, o que é o D? Já vamos chegar lá, tá? Então, isso é um momento relativo com base no quê? Eles meio que fizeram uma relação entre o concreto e o aço, tá? Então, existe essa relação, existe uma tabela, tá? Ó, que relaciona a resistência do concreto com a resistência do aço, tá? Então, eles fizeram uma equivalência, vamos dizer assim. E isso é o tal do KC. É um número, tá? Sem dimensão. Beleza. Já aproveitando, o que é o BW e o que é o D, tá? Então, deixei aqui também, ó. BW é a largura da viga. Fácil, tá? Chama de BW. E o D, olha aqui, o que é o tal do D? Esse é o mais importante de tudo, tá? O D é a altura da viga menos um cobrimento. O que é esse cobrimento? É o tanto que eu tenho que deixar em volta da viga para não ter ataque na armadura. Vocês lembram que tinha lá na tabela também, que eu deixei aqui, ó, uma tabela desse cobrimento. Então, é mais ou menos assim, ó. Conforme a agressividade do ambiente, maior tem que ser o cobrimento. Mais espaço de concreto eu tenho que ter em volta do meu estribo, tá? Isso é o meu C, é o cobrimento, que é esse pedacinho aqui, tá bom? Então, por exemplo, se eu estiver construindo lá um pier dentro do mar, classe de agressividade 5. Então, eu vou olhar aqui, ó, 5 não, perdão, 4. Então, ó, classe 4, o que eu estou fazendo? Um pilar de concreto armado. Então, o meu cobrimento, ó, tem que ser 50. Nesse caso aqui, eu coloquei a classe 2, que é a padrão urbana, tá? A 1 é rural. Se vocês pegarem lá na tabela, vai estar escrito isso. Então, no urbano, a gente sempre vai usar a classe 2. E para a classe 2, em vigas ou pilares, o nosso cobrimento é 30 milímetros, certo? Então, esse Czinho aqui é 3 centímetros, tá? A nossa viga total lá no nosso exemplo é 40, tá? Então, o nosso D vai ser 37, beleza? Entendeu? É isso aí. E nós já vamos chegar lá no KC. Calma aí, relaxa, tá? Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, o nosso BW, ele vale
15, que é a largura da viga, tá? Só quero que fique minúsculo, por favor. O D, ele é, vamos colocar aqui que é o H menos o C, tá? Só para ficar registrado. Então, ele é 40 menos 3 do cobrimento. Então, ele é 37 centímetros. Então, zoom aqui para ficar um pouquinho maior. Pronto. Beleza? E o que é o M? O M é o meu momento. Eu vou calcular onde? Depende. Agora, vamos lá. Vamos falar de momento. Então, eu falei o seguinte. Eu tenho que calcular os meus momentos negativos. Positivos. Certo? Então, assim, eu posso calcular trecho por trecho. Tá? Isso é possível. Vamos dizer assim, a maneira mais econômica de se fazer uma viga. Eu posso fazer isso, tá? Então, eu calculo esse trecho de 19, depois o de 33, depois o de 25, tá? Posso. Vou fazer isso aqui? Não. Por quê? Olha o que eu vou fazer nesse exemplo. Eu vou calcular o momento de 25. Por quê? Concordem comigo que se eu fizer uma armadura que suporte a um momento de 25, automaticamente eles suportam de 19? Sim, né? Com certeza sim, tá? Então, eu vou calcular direto o de 25, tá? Depois eu posso até fazer aqui bem rapidinho, vocês vão ver que vai dar, tipo, a mesma coisa, tá? Não muda nada. Então, eu vou fazer aqui para esse momento de 25,4. Então, o meu momento é 25,4. Isso aqui, só lembrando, está em quilonewtons por metro, tá? Vezes metro, né? Por metro. Ok? Então, beleza. Então, vamos calcular aqui o KC. Então, o meu KC vai ser... Já entra tudo em centímetros, tá? Então, é 15 vezes 37 ao quadrado vezes 1,4, que é o coeficiente de segurança, tá? Vezes o meu momento direto, 25,4, e esse 100 aqui é para converter o metro, tá, para centímetro, beleza? E aí eu acho o tal do meu KC. Vamos ver quanto vai dar aqui. 15 vezes 37 dividido por 1,4 vezes 25,4 vezes 100. Deu 5,77. Deu um número, tá? Agora eu vou lá na minha tabela, que é a minha tabela do KC, que está aqui. Como é que eu vou usar essa tabela cheia de número e boneco? Bom, primeira coisa, qual concreto que eu estou usando? Esse aqui são os concretos, a resistência do meu concreto. No caso, eu estou usando concreto de 25, tá? Aí eu vou descer isso aqui, vou até puxar aqui o meu quadradinho. Eu vou puxar até onde? Eu vou puxar até o próximo número mais perto, superior, ou vocês vão ver aqui que quase que o inferior dá praticamente elas por elas, mas sempre o superior, tá? Então, o meu próximo acima do 5,77, tá? Tô olhando aqui, ó, no 25, tá? Tô exatamente aqui, ó. Classe 25, certo? Cheguei aqui, ó, no 6,2, tá? Então, eu tô nessa linha aqui. Aí, desse 6,2, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu aço. Qual que eu tô usando? Tô usando o CA50. E para o CA50, eu acho o quê? Eu acho o meu tal do meu KS. Eita, professor, mais um. Mais um. Esse KS é o momento relativo integrado, tá? Que é justamente o aço junto com o concreto. E esse KS, que é o que eu estou buscando aqui, vale quanto? Opa, vale 0,024. Vocês podem olhar aqui que todo esse KC aqui, ó, ele não varia muito, tá vendo aqui, ó? É de 0,023, ele vai indo aqui, tá? Aí tem esses domínios, que a gente não vai entrar nessa parte, pelo menos não aqui. Lá na engenharia, você se preocupa com isso, tá? Mas os valores que a gente vai ter, geralmente é 0,024, 0,025, para estourar 0,026, tá bom? Então, é o que a gente vai ter aí desse KS. Beleza. O que eu vou fazer com isso agora? Vamos lá. Então, fui lá e calculei o meu KC e descobri o meu KS. Tá?
Cadê? Vamos lá. Tá aqui. Com o KS na mão, o que eu vou fazer? Eu já vou direto usar a minha fórmula aqui da armadura. Então, eu vou colocar aqui. Então, o meu KC de 5,77 é igual ou proporcional ao meu KS de 0,24. Tá? E aí, já vou fazer aqui, ó, cálculo da armadura. Cálculo da armadura. Então, a armadura, eu vou usar isso aqui, ó. Então, a minha área de aço, tá? Isso aqui quer dizer a área de aço, que a gente calcula sempre o aço em área, é o meu KS vezes 1,4, vezes o momento, vezes 100, dividido pelo D. Então, de novo, aquele D. Por isso, aquela questão da altura das vigas. Vamos lá que eu já explico como é que nós vamos calcular essa área de aço aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos substituir os valores aqui, ó. Então, meu KS... Opa, faltou um zero aqui. Meu KS é 0,024 vezes 1,4 vezes o meu momento. Estou calculando qual? Estou calculando esse aqui, ó. 25,4. Opa, deixa eu só fazer na de baixo. 0,024 vezes 1,4 vezes... 25,4 vezes 100 dividido pelo D, lembrando que é o 37. Por que é 37? É o 40 menos o cobrimento de 3, tá? E nisso eu chego aqui em uma área de aço, que vai dar 2,31 centímetros quadrados, tá? Então, beleza. Então, eu sei quanto de aço que eu preciso para aquela viga. Professor, mas e agora? Agora que a porca torce o rabo, tá? Agora é o seguinte, eu calculei aquilo, certo? Certo. Só que eu tenho que calcular ainda duas coisas. Eu fiz um cálculo de armadura, tá? Em função do quê? Em função do momento. Mas eu preciso fazer ainda o seguinte, eu preciso calcular o que a gente chama de armadura mínima, tá? Que é o mínimo que eu posso ter nessa viga. Então, existe esse mínimo. Vamos ver como que faz isso aqui. Isso aqui faz da seguinte forma. Através dessa fórmula aqui, ó, da nossa armadura mínima. Então, a forma da armadura mínima é só isso aqui, ó. 0,15, tá? Vezes o BW, vezes H, vezes 100. Então, aqui, ó, que está entrando o quê? O tamanho da viga. Então, se por um acaso você fez uma viga muito grande ou muito pequena, é aqui que você vai acabar descobrindo, tá? Por exemplo, nossa viga lá tem o quê? Tem 15 por 40. Certo? Então, o mínimo que a gente poderia ter de armadura aqui seria 0,9. Então, a gente está bem acima do que precisaria, né? Então, a gente está tranquilo, está bem acima. Então, qual que a gente vai usar? Claro, a maior opção, tá? Que é o 2,31, certo? Certo. Mas, professor, e se esse tanto de aço for muito? Vai dizer que eu fiz uma viga de 15 por 10 para um vão de 8 metros. Como é que eu sei que tá bom ou não tá? Calculando a próxima situação, que é a armadura máxima, tá? Então, tem o terceiro ainda, que é a armadura máxima. Geralmente, não vai dar armadura máxima, mas a gente tem que conferir. A armadura máxima é isso aqui, ó. Então, a armadura máxima, 4 vezes o tamanho da viga, tá? Então, aqui é 4 vezes 15 vezes 40. Minha armadura máxima vai ser 24 centímetros quadrados. Então, para uma área dessa, para a minha viga que eu fiz aqui, eu poderia usar até 24 centímetros de aço. Claro que isso é uma loucura, tá? Uma loucura. Por quê? Porque viraria uma barra de aço, tá? Não mais uma barra de concreto, tá?
Então, isso aqui é uma espécie de uma conferência para saber se o que eu calculei tá bom ou não. Por quê? Existem situações, sim, de vigas, por exemplo, fiz uma viga de 50 por 20 num vãozinho de 2 metros. Aí eu calculo tudo isso aqui dá tipo 0,2, dá um número muito pequenininho. Mas aí a norma vai chegar para mim e falar assim, ô amigão, não dá para você fazer uma viga com 0,2. Pode usar mais, pode usar o mínimo, que é quanto? 0,9, 1, 1,2, vocês vão ver que é muito pouquinho, tá? Então, a gente cai nessa situação. No nosso exemplo aqui, a gente vai usar o quê? A área de aço de 2,31. Ok? Ok. Então, eu sei a área de aço que eu preciso para a minha viga. Como que eu vou transformar essa área de aço em barras? E esse é o pulo do gato. Então, vamos lá. Vou usar essa tabela que vocês estão vendo aqui, tá? Então, deixa eu até tirar aqui para, né? Então, ela funciona o seguinte, ó. Aqui eu tenho o diâmetro das minhas barras, tá? Padrão de mercado. O que vocês vão achar? Vocês vão achar que até a 12,5, de vez em quando ainda, tá? 10 milímetros é, tipo assim, o pão quente do aço, tá? Então, 6,3, 8, 10 milímetros, essa aí que vocês vão tentar usar, tá? Se não der, eventualmente, uma barra aí de 12,5, que eu estou falando aqui de meia polegada, que é uma senhora de uma barra, tá? Coisa que é pesada. Pra vocês terem uma ideia, uma barra dessa, se não me engano, eu paguei R$ 180 numa barra, ou coisa assim, então você é nervoso, tá? Então, tá. Mas como é que vai funcionar? Aqui eu tenho quantas barras? Aqui é quantidade de barras, tá? Então, por exemplo, resolvi armar minha viga com 10 milímetros, tá? Quanto que é a área que a gente precisa? 2,31. Então tá, ó. Vamos olhar aqui, ó. Opa, olha aqui, ó. Por exemplo, se eu usar 3 barras de 10 milímetros, eu tenho uma área maior que 2,31. E é isso que eu estou buscando, tá? Eu estou buscando uma área maior, tá? Professor, mas 3 barras fica esquisito, eu quero usar 2 barras. Dá, só que olha só, você vai ter que usar 2 de 12,5. Tá vendo aqui, ó? Dá mais que 2,31. Pode usar? Pode, tá? Não tem problema. Agora, pode usar 3? Pode. Tá? Não tem muito enrosco, assim, usar mais que 2 ou 3 barras, tá? Aí você pode estar pensando assim, professor, mas peraí, não é 4 barras? Calma que nós vamos chegar lá, tá? Aqui a gente está calculando só o quê? Só a parte de baixo. Tá vendo aqui? A gente está calculando só a parte de baixo. Se não, tem gente que pega essa tabela e fala o seguinte, eu preciso usar 4 barras, então eu vou vir aqui, ó. Ixi, tá sobrando, eu vou usar 4 barras de ouro, não deu. 4 barras de 10 milímetros que dá. Não dá, tá? Não dá. Por quê? Porque a gente está fazendo no momento somente da parte de baixo. E a parte de cima? A parte de cima é o seguinte. Quanto que tem de carga na parte de cima? 0. Então, quanto de armadura que vai para 0 carga? 0 armadura. Sabe, professor, tá louco? Tá biruta? É tipo isso. Olha o que a gente está fazendo. A gente está calculando isso aqui, ó. Tá? A gente está calculando só a parte de baixo. E a parte de cima? A parte de cima não precisa. Não tem carga na parte de cima. Tá? Agora, é claro, se você falar assim, professor, mas eu tenho que ter 4 barras porque eu preciso armar essa ferragem. Eu preciso ter aquele quadradinho. Não preciso? Precisa. Precisa fazer isso aqui. Só que quais vão ser os diâmetros dessas barras de cima? Quaisquer. Não importa. Isso aqui se chama armadura de montagem, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o nosso caso aqui, ó. Vamos armar ela com 3 barras de 10 milímetros, por exemplo. Então, eu vou até fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no meu Word mesmo, ó. Então, eu armei aqui a parte de baixo. 3 barras de 10 milímetros.
E aí eu vou usar duas barras nessa parte de cima, que podem ser, por exemplo, de 8 milímetros, que é bem comumzinho, tá? 6,3 eu acho meio... né? 8 milímetros. Então, você colocaria mais duas barras, que se chamam armaduras de montagem. Nós vamos fazer isso agora? Ainda não. Por quê? Porque a gente vai calcular essa parte aqui, tá? De cima. E ver se essa armadura, se ela não for uma armadura muito absurda, que eu acho que vai ser, porque aqui tem um momento tá maior do que os outros, a gente passaria essa armadura do momento positivo para frente, tá? É isso que a gente faria. Então, essa é uma das opções, tá? Beleza. Vamos voltar aqui. Então, sabemos a armadura daquela parte de baixo, ok? 3 φ de 10 milímetros. Deixa eu copiar isso aqui para lá. Droga. Então, por enquanto, eu tenho 3 φ de 10 milímetros para a nossa viga aqui de exemplo. Mas eu acredito, fantasma. Tá bom, fica em cima mesmo, então. 3 φ de 10 milímetros. Depois eu ajeito na próxima, tá? Então, beleza. Quer dizer o quê? A parte de baixo da viga, desse trecho aqui, está calculada, tá? E a gente repetiria para esse trecho aqui. Provavelmente daria para economizar um pouco, mas vamos deixar assim. O que vamos fazer agora? Exatamente a mesma coisa, só que para a parte de cima, tá? Vamos calcular essa parte de cima e ver o que vai dar. Como que eu vou fazer isso? Exatamente do mesmo jeito, tá? Eu vou copiar tudo isso aqui. Mas que nervoso que me dá. Fique aí, então. Pronto. Mas eu não acredito nisso. Pronto. Agora você deixa ficar aí? Beleza. Fica aí, então. Ok. Então, eu vou repetir, tá? Exatamente a mesma coisa, só que agora para o momento negativo, tá? Então, agora o meu momento máximo é 33,8. Então, teoricamente, vai dar uma armadura um pouquinho maior. Vamos lá. Armadura negativa do trecho superior central. Pronto. Tá? Então, mesma coisa. Começamos por onde? Vamos lá pelo KC. A única coisa que vai mudar é isso aqui, tá? Que é 33,8. E já vamos determinar aqui o tal do KC. Então, eu vou ter 15 vezes 37 ao quadrado, dividido 1,4 vezes 33,8 vezes 100. 4,33. 34, tá? E para 4,34, vou lá na tabela, valor próximo superior, 4,34, aqui, ó, 4,5, tá? Então, ó, o meu KC é um pouquinho maior, vai ser 0,025, tá? Então, vou botar aqui, o KS, aliás, 0,025. Então, esse é o meu KS para aquele KC. Agora, aqui para a armadura, só vou substituir o momento. Então, meu momento agora é 33,8. E o meu KS, que aqui agora é 25. Vamos ver quanto que dá de área de aço. 0,025 vezes 1,4 vezes 33,8 vezes 100. Dividido por 37. Então, agora deu bem mais, na verdade. 3,20. Já vou arredondar aqui, tá? Mesma coisa, ó. Preciso fazer de novo agora que a armadura mini máxima? Não. Por quê? Porque não mudei a seção. A seção da viga é a mesma, tá? Então, estou aqui dentro dos intervalos, vou usar a minha área de aço, 3,2. Vamos lá na tabela. 3,2. Então, tá bom. Vamos ver aqui, ó. Meu Deus, mas tem uma aqui que deu na bucha aqui, olha só que coisa mais linda. Ó,
10 milímetros, 4 barras, 3,2. Posso usar essa aqui? Sim e não. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, se eu posso usar 4 barras de 10 milímetros naquela parte lá. Olha o que eu estou propondo fazer. Estou propondo fazer isso aqui, ó. Vou pegar o meu desenho do Word aqui de novo. Então, eu estou dizendo o seguinte. Aquela ali, ó, vai ficar uma belezinha se eu fizer isso. Vou pegar aqui as barrinhas e vou colocar mais uma. Claro que isso aqui não está numa proporção, tá? Mas eu vou desenhar aqui meio que proposital, tá? Desse jeitão aqui. Vamos pensar um pouco. Ó, vamos lá para cima, lá, ó. Vamos falar aqui de cobrimento, tá? Meu cobrimento era 3. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Na parte do estribo. Lá, aqui. Quero chegar aqui, ó, tá? Então, veja. Meu cobrimento é 3, certo? Certo. A minha viga tem 15, certo? Certo. Se eu tiver um cobrimento aqui e outro aqui, que os laterais é o mesmo cobrimento, eu vou ter o quê? Eu vou ter 11, tá? Tenho 11 centímetros. Não, tenho 9, tá? Tenho 9. 15 menos 6, 9. Tenho 9 centímetros de largura. Nesses 9 centímetros, eu estou falando o seguinte, eu vou colocar 4 barrinhas, uma do ladinho da outra. Vamos dizer que fosse 8 centímetros, tá? 9, vamos 9. 9 dividido por 3 vãos, né? Eu tenho 3 centímetros entre uma barrinha e outra, tá? Então, eu tenho aqui, ó, entre uma barrinha e outra, 3 centímetros. Agora, eu pergunto, fácil ou difícil bombear concreto em 3 centímetros? Olha essas britas que vem no concreto aí. Meio complicadinho, né? Bem complicadinho, tá? Existe um cálculo para a gente saber se dá ou não dá, tá? Mas, vamos já falar de cara, tá muito apertado. Você teria uma viga extremamente amarrada na parte de cima, tá muito carregada, com um espacinho de 3 centímetros, que a hora que você meter o concreto ali, a brita fica toda presa na armadura e a areia desce com o cimento, tá? Então, só por isso, tá? Só por isso, nós vamos usar uma armadura com um diâmetro maior, mas com tá? Então, vamos ver aqui outra opção. Estou no 3,2, tá? Então, por exemplo, posso usar aqui 3 barras de 12,5? Posso. Dá uma área maior do que eu preciso, tá? E fico com 3 barras. Ajuda muito? Ajuda. Porque daí você tem o quê, né? Se você tiver 3 barras só, você tem um espaço de quase 4 centímetros entre uma barra e outra. Então, ajuda muito, tá? Então, nós vamos usar, sim, vamos usar aqui, nesse exemplo, barras de 12,5. Insistir nisso por quê? Para vocês verem que viga de 15 não é uma coisa muito boa de se fazer, tá? Por mais que ela suba juntinho com o tijolo, coisa parecida, mas é meio complicado. Agora, vou fazer um adendo. Pensa naquele projeto que vocês estavam fazendo, que a parede tem 12. A parede já tem 12. Se deixar 3 de cobrimento, dá 6 no meio. 6 no meio, você tem que usar 2 barras, senão não tem espaço para passar concreto, tá? Então, meio complicado para ir estreito, tá? Por isso que uma viga mais larga, de certa forma, facilita na hora de concretar. Então, tá. Vamos voltar aqui. Então, eu vou ter, então, na minha parte de cima, vou copiar isso aqui. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Então, na minha parte de cima, eu teria 3 barras de 12,5. E na parte de baixo, eu teria 3 barras de 10 milímetros. Claro que depois que a gente vai fazendo o CADS, que tudo bem bonito, tá? A gente teria mais ou menos assim, uma viga montada com 6 barras de aço. Então, 12 milímetros em cima e 10 milímetros embaixo. Vamos voltar para o nosso desenho aqui. Então, é o seguinte. Eu preciso, veja só, eu preciso necessariamente usar 3 barras de 12 na parte de cima, de fora a fora? Não preciso, tá? Isso é meio que jogar dinheiro fora.
Simbora, você pode passar em 90% das obras, é isso que o povo faz. Mas por quê? Eu posso usar a minha armadura, que é a negativa da parte superior, só aqui, ó, nesse trecho. Então, eu faria o quê? Eu faria aqui uma armadura meio diferentona, tá? Eu usaria da seguinte forma, ó. Nessa parte de baixo, ó, então aqui, ó, eu vou usar um tipo de armadura. Aqui e aqui, opa, aqui e aqui, tá? Então, nesses dois trechos aqui, tá? Eu usaria os 3 fi de 10 milímetros lá. E aí, na parte de cima... Mas eu não acredito que faz um negócio desse comigo. Mas, credo. E nesse trecho aqui de cima, tá? Eu usaria, né? Os 3 fi de 12. Então, eu faria uma viga com a composição mista. Então, por exemplo, nessa parte aqui de baixo, eu usaria... Mas aí eu não acredito nisso. Meu Deus do céu. Por isso que eu não gosto de mexer com Word. Vamos lá. Eu usaria isso aqui, ó. Então, aqui, eu usaria... Deu. Ó, 3 barras de 10 milímetros, tá? Para a parte de baixo. Então, aqui eu usaria 3 barras de 10 e lá no final da viga, usaria 3 barras de 10, tá? Nesse pedaço aqui, de baixo. Lá em cima, eu usaria... Quer ver que agora vai dar tudo zebrado aqui, só para eu fazer isso? Não deu. É que deu bom ainda. Usaria 3 barras de 12,5, tá? Na parte de cima, meu Deus do céu, dessa viga. Certo? E aí, como que eu faria então? Então, nessa aqui, ó, nessa viga aqui, eu usaria o quê? 2 barras de 8, por exemplo, na parte de cima, tá? Eu faria mais ou menos isso aqui, ó. Eu faria uma viga diferentona, vou até fazer azul aqui, ó. Então, eu usaria uma barra de 8 aqui e uma barra de 8, opa, aqui, tá? Só para montar essa viga. Então, essa viga teria barras que não seriam contínuas. E aí eu usaria, então, na parte de cima da viga, 2 barras de 8 milímetros, tá? Seria nesse trecho aqui de cima. Desse tipo aqui, tá? Então, esse pedaço seria montado dessa forma. 3 de 10 e 2 de 8. Só de montagem. Tá? Isso aqui. Já nesse pedaço aqui, claro, do outro lado, mesma coisa, né? Então, aqui exatamente, meu Deus do céu. Então, aqui exatamente igual. Por que eu já não faço no CAD, né? Aqui, ó. Pronto, fica aí. Vai para lá, mais um. Já deu zebra. Volta. Pronto. Tá bom, hein? Então, aqui, 2 fi de 8. Tá? E nessa viga aqui, que é a parte onde tem o momento positivo, eu colocaria 2 barras de 8 na parte de baixo. Tá? Só para ter uma armadura de montagem. Aí você vai olhar assim e falar, professor, mas precisa? Tem necessidade? Fazer tudo isso aí? Olha, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, na verdade, tá? Uma montagem de uma viga assim,
seria uma solução certa e econômica. Se você chegar aqui e falar assim, professor, eu vou usar essas 3 de 12 aqui de cabo a rabo e aqui embaixo 3 de 10. Pode? Pode. Tua armadura vai estar montada, não vai passar da norma, nunca vai dar problema, só que é o seguinte, se fizer isso, você vai gastar pelo menos uns R$ 1.500 a mais de aço, tá? Fora a montagem disso aqui tudo. Mas poder? Pode, tá? Então, é possível sim. Então, todas as vigas contínuas, é bem comum a gente fazer isso aqui, tá? Se for o caso, eu vou mostrar em outra aula um projeto estrutural para vocês verem que é bem comum a gente fazer esse tipo de coisa, tá? Mesclar. Agora, por exemplo, fala assim, professor, vamos fazer o seguinte, então a parte de baixo, vamos colocar tudo 3 barras de 10? Tá, beleza. Põe 3 barras de 10 aqui embaixo, ó, de fora a fora, melhor do que ficar misturando esse monte de barra, tá? E deixa as de 8 milímetros na parte de cima. Pode ser, não tem problema nenhum, tá? Então, você vier aqui, por exemplo, e colocar que aqui é 3 de 10, ó, beleza? Quer dizer que essas barras de baixo vão ficar iguais, tá? Só a de cima a gente tenta economizar um pouco, certo? Meu Deus do céu, deixa eu voltar aqui. Pessoas, chega, né? É muita coisa. E aí, fácil, difícil, mais ou menos? Se é que tem alguém... A gente acha que entendeu, vai saber na hora de fazer mesmo. Normal, normal. Primeira vez que vocês estão vendo isso e os demais, tá? Então, normal. O que eu vou fazer? Vou falar a verdade. Vou encerrar por aqui, tá? Vai ficar a parte ainda do estribo. Eu vou deixar gravado também como aula síncrona, tá? Que é muito mais fácil, na verdade, tá? O pior mesmo é calcular a armadura em si, tá? Então, eu vou calcular os estribos. Vou fazer o detalhamento dele no CAD, bem mais bonitinho, que é mais ou menos isso aqui, ó, que eu deixei pronto para vocês, tá? Vamos descer aqui. Ó, seria mais ou menos isso aqui que a gente escreve, vamos dizer assim, tá? Então, eu detalho o meu estribo, detalho lá o cobrimento da minha viga, tá? Aqui eu estou detalhando aqui os pilares, as nossas vigas, tá? E aí eu escrevo assim, né, ó, 2 barras de 10, comprimento da barra, 2 barras aqui também de 10, aqui no caso deu 4 barras de 10, tá? Nesse exemplo que eu fiz aqui, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente acaba detalhando essa parte aí de vigas. Então, se tiver um monte de pedacinho quebrado, tem que colocar um monte de pedacinho quebrado também, tá? Então, é mais ou menos por aí. Certo, pessoas? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou vocês acham que daqui dá para fazer esse começo? Vou entender que dá, tá bom? Então é o seguinte, eu vou dar um tempinho agora só tomar um café aqui. Sei que vocês acreditam que tem uma aula aí de elétrica, tá? Mas eu já vou gravar em seguida aqui a aula dos estribos em si. Já posto tudo lá no YouTube. Passo o link para vocês lá na sala depois, para quem não tiver. E já fica certo aí para vocês poderem fazer essa atividade aí do dimensionamento das vigas. Tá bom, pessoas? Então, no mais, se precisarem, por favor, tem aí o meu contato do WhatsApp, e-mail, siga, o que vocês precisarem aí, só procurar a gente, tá bom? Muito obrigado para vocês aí que participaram também.